Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem, que tenham tido uma semana abençoada e principalmente uma semana em que vocês procuraram estar na presença do Senhor, caminhando com o Senhor. Isso é o mais importante do que todas as outras coisas que a gente possa conquistar ao longo dos nossos dias, da nossa semana. Bom estarmos juntos novamente. Hoje nós estamos na nossa última classe, última aula nossa, último estudo nosso do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos falar aqui em Apocalipse capítulo 22 e vamos estar fechando esse estudo que foram aí mais de 40 aulas, onde ao longo de todos esses meses a gente falou tantas coisas aí a respeito da palavra de Deus. E antes da gente começar aqui o capítulo 22, eu quero orar com você, a gente colocar esse tempo na presença do Senhor, pedindo sempre da parte do Espírito de Deus revelação, sabedoria e discernimento. Amém? Então convido você a fechar os teus olhos e a gente orar e colocar esse tempo diante do Senhor. Oremos. Pai querido, graças te damos, Senhor. Obrigado por esta manhã, obrigado por essa oportunidade, por esse tempo de estarmos juntos e podemos estudar, Senhor. Não juntos fisicamente, mas juntos em espírito, juntos debaixo de um único propósito, que é de aprender e crescer na revelação e no entendimento que a Tua palavra tem a nos dar. Fala conosco nesse tempo, nessa aula, Senhor. Assim nós oramos e graças te damos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, abra sua Bíblia aí, capítulo 22. Na verdade, hoje a gente vai fazer a conexão com o capítulo 21, que eu falei na aula 41, Porque a aula 42, que foi a semana passada, foi quando eu tratei a questão do juízo final que eu tinha pulado, Sem querer eu havia pulado. Mas hoje nós entramos aqui, então, no capítulo 22, que na verdade o capítulo 22 ele tem que ser entendido, queridos, como ele é um fechamento, tá? A gente pegou lá no capítulo, na aula 41, que é o capítulo 21, a gente falou muito sobre aquela questão do novo céu, da nova terra, desse processo do milênio, dessa descrição do milênio, da restauração da terra, da restauração das águas, do mar, da fauna, da flora. Tudo isso é uma restauração. Nesses 1000 anos Cristo vai no seu governo, a terra vai prosperar, o planeta vai prosperar, ok? Vimos também que chegando ao final desse milênio, Chegando ao final desse milênio, nós vimos ali que vai haver a batalha de Gog e Magog. Após isso, nós temos o juízo final, o julgamento do trono branco. E aí então nós chegamos aqui, capítulo 21, a gente viu a descrição ali do novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, que nós falamos muito nessa questão dessas duas principais linhas que trabalham a questão da nova Jerusalém. Uma dizendo que a descrição da nova Jerusalém no capítulo 21 é a descrição do povo de Deus que está agora ali glorificado, no estado que eu chamo de perfeição relativa, porque a absoluta é somente a do Senhor, ela é relativa porque eles foram justificados, santificados e agora glorificados, tá? Então, esse corpo de Cristo que está ali na terra, agora junto com o próprio Cristo, seria, para alguns fazem essa leitura de que seria essa nova Jerusalém, e há outros que vão dizer que essa nova Jerusalém, na verdade, de fato é uma cidade, que viria dos céus, e o povo de Deus, é como se o povo de Deus habitasse ali, somente os santos, os glorificados, os puros, poderiam adentrar nessa cidade. Mas o foco maior, e isso é importante, o foco maior aqui em Apocalipse 21 e depois no próprio capítulo 22, que nós já vamos ler aqui, é que o foco não está em si na cidade, ainda que haja uma descrição dela com os muros, com as portas, com as pedras, A questão toda é mostrar o quê? É a presença de Deus,
né? Se a cidade representa o povo de Deus, o fato é, Deus estará ali, porque no capítulo 21 a ênfase está na cura, né? Não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, né? Não haverá mais morte. E quando você vai no capítulo 22, que nós vamos ler aqui, na verdade a ideia é da iluminação. Tá? E aí nós vamos entender esses dois momentos, mas o que a ênfase é a gente entender exatamente a questão da presença de Deus. Esse fim, ele vai trazer a presença de Deus, o milênio, o próprio Cristo restaurando, né? E depois a presença de Deus que vem para fechar tudo isso. Ok? Então vamos ler aqui o capítulo 22, a gente vai trabalhando aqui. Eu vou ler primeiro com vocês do verso 1 ao verso 6, depois a gente vai do versículo 7 até o versículo 21. Tá? Versículo 1 diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo o sempre. Versículo 6, disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Ok? Como eu disse, esse início do capítulo 22, lembrando que originalmente, né, até a Bíblia de Jerusalém, ela mantém esse formato ainda. Ela não existe essa divisão de capítulos e versículos, tá? É uma coisa seguida, contínua, tá? Então esse versículo 1 até o 5 aqui, o que a gente pode tirar de entendimento? Que ele está conectado, tá, ao capítulo 21 também. Por quê? Porque ele está mostrando esse momento final, né? Do tudo aquilo que o milênio foi sendo representado de restauração, tá? De cura, né? O planeta em cura, tá? E agora, após esse juízo final, após esse momento, você tem o quê? Você tem os santos, né? Que são todos aqueles que vieram com o Senhor na sua volta, lá no capítulo 19, e agora você tem mais todos aqueles que nesses 1000 anos creram no Senhor, e receberam o Senhor e agora também habitam, né, nessa nova Jerusalém, tá? E aí você vê essa descrição, gente, e essa descrição é muito interessante, porque o que ele está falando aqui? Ele fala aqui, de um rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, você vê a presença de um rio, e você vê que esse rio, né, essa ideia do rio da vida é exatamente, traz essa ideia do rio que está o quê? Que está regando, né? Que está ali alimentando, porque essa é a proposta do rio. Ele é um caminho de alimento, né? De tudo que estiver à volta vai sendo de fato alimentado, tá? E ele fala que esse rio procede do quê? Procede do trono de Deus e do Cordeiro. Aí, no versículo 2, ele fala, no meio da praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, tá? Então talvez dá uma ideia dessa praça, é uma centralidade, ou seja, no seu centro, né? No ponto mais importante. E aí é interessante isso porque as praças, né? Antigamente as praças eram lugares importantes, né? Eram lugares de encontro, eram lugares sempre havia uma simbologia, tanto que antigamente, se você pegar as cidades, elas eram construídas, e essas cidades, as praças sempre eram um ambiente, né, onde tinha uma igreja, onde tinha, né, os próprios bancos estavam ali, muitos construíam, né, casas ali, ou seja, você estava
no lugar central. Antigamente, desculpa, antigamente o centro era visto como o centro era o lugar mais importante, tá? Hoje, culturalmente, é o inverso. Geralmente nas grandes cidades, o centro é o lugar mais complicado, né? Mesmo aqui em Campinas e outras cidades, quando você pensa no centro, né, são lugares muitas vezes que você tem imóveis abandonados, estruturas antigas ali, que estão sendo usadas, né, às vezes até para invasões, lugares onde muitas vezes você encontra pessoas que estão vivendo nas ruas, necessidade, prostituição. Mas antigamente, gente, e isso não é antigamente lá nos tempos antigos, tá? Se você voltar a 100 anos, por exemplo, se você pega lá a estação ferroviária aqui de Campinas, há 100 anos atrás, gente, aquele lugar era um lugar onde basicamente aqueles que usavam aquele lugar, os cafés que estavam ali, era um lugar de grande fluxo e era um lugar assim onde era muito valorizado, era muito chique, havia alguns ambientes muito chiques ali em volta, porque a cidade crescia, né? E na verdade, quanto mais próximo do centro você estava, isso indicava, na verdade, que maior ou melhor era a sua condição financeira, o seu status social, tá? Então isso tinha, porque o centro era muito importante. E as praças tinham, dentro desse estudo, um papel importante. Eram lugares onde muitas vezes você encontrava, se você pode observar, na região central de Campinas, as praças que existem ali, elas têm toda uma história de coisas que eram feitas ali, que foram construídas em volta. Tá? Então, só para você entender, quando essa praça, aparece essa praça, esse ambiente, fala aqui, em ambas as margens, ou seja, as voltas, tá, do rio, estava o quê? A árvore da vida. Lembra, né? Onde que a gente viu a árvore da vida, né? Guarda aí. E diz que essa árvore da vida produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Então observe que, se a gente pegar esses elementos que estão aqui, queridos, né? E aí fala assim, versículo 3, ali nunca mais haverá maldição. Então vamos analisar o que é interessante a gente pensar aqui. O que isso nos lembra? Quando a gente lê essas informações do versículo 1 até o versículo 3 ali, né? Não haverá mais maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. No versículo 4, verão a sua face. O que isso nos lembra, gente? Isso nos lembra o Éden, o jardim do Éden. Então observe que após o juízo, tudo isso, o que o livro de Apocalipse está nos apresentando? Uma volta ao Éden, né? O que o Éden representava ali? O Éden representava o lugar onde Deus se manifestava claramente, nitidamente, né? Ali a Adão e Eva, porque ali não havia pecado, né? E não havia separação. Então Deus habitava ali, se manifestava ali para o primeiro casal, né? Você vê lá no Éden, você tinha a árvore da vida, né? Que em momento algum foi proibido ao casal de comer do fruto da árvore da vida, né? O que foi proibido ao casal comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se você olhar aqui, olha que interessante, nessa descrição, que ela remete muito ao Éden, você vê que não há ali uma descrição, uma simbologia para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, essa árvore lá no Éden, no primeiro Éden, ela representava esse teste do homem. Observe que agora, né, esse teste do homem que eu falo, explicar melhor, né, é o teste do primeiro Adão. Só que por que ela não consta, não aparece agora de novo? Porque nós estamos falando do segundo Adão, e o segundo Adão já foi provado no conhecimento do bem e do mal, né? A palavra de Deus fala que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém ele não pecou. Então não há sentido em ter aqui, apesar de eu estar falando que nós estamos vendo aqui toda uma narrativa mostrando um novo jardim do Éden, esse novo jardim do Éden não tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque o Adão deste Éden, né, o primeiro Adão,
o Adão deste Éden, né? O primeiro Adão foi o Adão, né? O segundo Adão é Jesus, né? Então vamos colocar aqui o primeiro desta nova linhagem, né? Que Paulo vai falar que é o segundo Adão, mas é o primeiro desta nova linhagem. Ele já venceu. Ele não comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, por isso que ela não está aqui. Por isso que o texto diz aqui, ele fala claramente que ali nunca mais haverá maldição. Porque o remeter dessa expressão está ligado ao primeiro Éden. O que o Senhor falou ali para Adão e Eva, né? Ora, de todos os frutos de todas as árvores, livremente comerás, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, você nem vai chegar perto dela e não vai comer do fruto dela, porque no dia que você comer, você morrerá. Então havia uma maldição que estava ligada ao quê? A desobediência, só que agora nós estamos num momento em que a desobediência foi vencida, ok? Então não há mais maldição ali. O estado aqui agora é uma condição de confirmação. Então você vê ali esse rio de água, né, de água da vida, porque essa ideia de uma eternidade, tá? Esse rio da água da vida aqui é essa alimentação contínua, essa eternidade. Lembrando que Jesus, quando falou da água da vida, ele falou que é para aquela mulher samaritana no poço de Jacó, que ao beber daquela água ela nunca mais teria sede. Tá? Então a ideia da eternidade, né, de algo que agora se estende para a eternidade, né, há uma continuidade, né, claro como cristal, ou seja, a ideia de santidade, a ideia de algo puro, tá? De pureza. E ele fala que isso procede de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. De fato, só pode proceder porque a eternidade vem da onde? A eternidade vem do Criador, a eternidade vem do trono de Deus, e novamente você vê que aparece o trono de Deus aqui, do Cordeiro, que é exatamente a descrição de capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse. Capítulo 4 aparece o trono, né? Capítulo 5 o Cordeiro. Então você vê mais uma vez esse momento do trono e do Cordeiro, e ele está vendo que esse rio que procedia, né? Esse procedia aqui, esse jorrar, ou seja, agora o que está jorrando? Está jorrando a vida eterna, né? A vida eterna que Deus está derramando sobre toda a sua criação agora, uma criação que foi aqui completamente regenerada, tá? E aí ele traz a informação da árvore da vida, né? Observe que no primeiro Éden, lá em Gênesis, no capítulo 3, o foco estava o quê? Na prova do homem em relação ao conhecimento do bem e do mal. E quando o homem cai, né, o texto é claro em dizer que há um querubim que com espada de fogo ele fecha a entrada do Éden para que o homem não comesse da árvore da vida, tá? Ou seja, ele não poderia caído mais experimentar do fruto da árvore da vida, que também tem a ver com a ideia da eternidade, da vida eterna. E aqui o que acontece? Aqui ele está dizendo, não, está aqui todo mês está dando fruto. A gente tem que entender isso aqui. Porque a ideia é o seguinte, gente, estamos diante da eternidade, né? Aqui é uma ideia de confirmação, tanto que ele fala aqui das folhas, né, que curam as nações. A ideia é essa cura das nações é aquilo que a gente viu lá, que começou em Apocalipse 21, com o novo céu, com a nova terra, né? A cura da dor, a cura da doença, a cura do sofrimento, a cura da morte. Tá? Então essa cura se estabeleceu, tá? Então agora o que você tem? Você tem as pessoas que estão o quê? Transformadas para viver essa eternidade. E a gente sabe que a árvore da vida ela sempre representou a Cristo, tá? Então quando fala que vai dando, se produz o seu fruto mês a mês, significa o quê? Que essa dependência, né? Não é porque agora houve essa glorificação, né? O fato é toda a nossa eternidade, essa vida eterna, esse estado de glorificação, de perfeição relativa que nos será concedida no Senhor para toda essa eternidade, ela sempre vai estar ligada a Cristo, né? O corpo de Cristo depende do cabeça, o corpo não tem vida sem o cabeça, né? Então essa relação da dependência ela aparece aqui, né? Ou seja, para
para sempre, né? Para todos os tempos, né? E aí você pensa, esse mês a mês, essa ideia de mês, mais uma vez a gente sabe que toda descrição de dia, de horas, de meses, né? Existe uma representação simbólica nas escrituras. Então que a gente pode entender que esse mês a mês, né? É muito interessante porque a palavra de Deus fala que o Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Observe que a eternidade em si, a ideia da eternidade em si já é a ideia de algo que não tem fim. Mas o Senhor é tão acima da própria eternidade que até mesmo a eternidade tem início e fim diante do Senhor. Então esse mês a mês aqui significa, ou seja, né, que para sempre, eternamente, né, Cristo, né? Cristo sempre será o fator eterno, mesmo depois, irmãos, na eternidade gloriosa, no coral do Senhor, cantando, louvando, adorando a Deus, servindo a Deus, porque o texto fala isso, né? O texto diz assim, versículo 3, ali nunca mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus, do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Ou seja, mesmo que de uma forma gloriosa, por toda a eternidade, servindo a Deus, das formas como a gente talvez nem consiga imaginar, né? Porque o planeta vai estar aqui renovado, restaurado, e nós não sabemos o que a partir do globo restaurado, né? da criação na Terra restaurada, e alguns falam até que essa regeneração se dará para este canto do universo. Nós não sabemos, né? O que tudo isso de fato vai representar para esse novo tempo, né? Não está escrito nesse livro, mas com certeza, né, o que será essa eternidade toda, ela será. De fato, ela será. Não podemos ter dúvidas em relação a isso, né? Haverá toda uma eternidade aí em que haverá muito para se adorar, para se fazer, e todos nós estaremos servindo a Deus. Então isso é bem interessante aqui para a gente compreender essa questão de estarmos servindo a Deus. E isso mostra o quê? Que não vai ser algo que depois de glorificados, abençoados com o corpo, e assim nós estaremos independentes, né? Nós estaremos assim, não, nós sempre tudo o que seremos e serviremos a Deus por toda a eternidade é resultado, né? Da árvore da vida, né? Desse fruto da árvore da vida que se renova, dessa eternidade, dessa vida eterna que estará em nós através de Cristo Jesus. Ok? Gente, isso é maravilhoso, isso é fantástico, tá? E aí o versículo 4 fala, né, verão a sua face, e aí mais uma vez relembrando que no Éden, né, a gente tem ali que na viração do dia o Senhor aparecia, né, se revelava ali, a gente não sabe, talvez uma teofania do Senhor, talvez de alguma forma Deus se manifestava para Adão, e aqui mais uma vez nós teremos essa mesma ideia, né? E aí fala que não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem luz do sol, pois o Senhor os iluminará. Ou seja, na verdade é assim, a ideia do texto aqui é um estado de glória tão grande, de presença de Deus tão grande, que todas as outras luzes, elas não terão nem sentido, porque o ambiente será de santidade, o ambiente será glorioso, de brilhos, né? Não haverá trevas, ou seja, não haverá escuridão, tudo será luz, né? E, gente, isso é algo assim, quando a gente para tentar imaginar e descrever, porque nós vivemos num mundo onde nós temos a dependência dos luminares, né? A dependência da luz artificial que nós criamos e estabelecemos aí, né, lá no passado com fogo e depois hoje com eletricidade. E nós estamos, e também no sentido espiritual, porque nós estamos debaixo hoje de uma condição espiritual onde existe luz, né, e existe trevas espirituais, mas o contexto aqui significa que tanto no sentido natural, né, quanto no sentido espiritual. Tá? Isso é fantástico, isso é grandioso, ok? E aí ele fala, olha, fiel, versículo 6, fiel e verdadeiro. Só lembrando aqui que no versículo 5 ele fala de reinar para todo sempre, tá? Ou seja, este Éden, essa condição que nos é apresentada do versículo 1 até o versículo 4,
ela é uma condição que você vê que ela é duradoura, contínua, né? E aí você vê o versículo 5 trazendo essa questão desse aspecto eterno, tá? Versículo 6 ele fala que isso é fiel e verdadeiro, ou seja, creiam nisso, tá? Isso vai acontecer, vai ser assim, tá? Ele fala, olha, o Senhor, né, o Deus lá que se revelou através dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar, tá falando com João, para mostrar essas coisas que vão acontecer para João, e João escrever isso e falar, olha, foi o Senhor que mandou revelar todas essas coisas, ok? E aí o versículo 7, ele termina, então só para a gente fechar aqui, ele termina a narrativa dos acontecimentos, tá? Que vão se manifestar após a volta de Cristo, com o milênio, com a Jerusalém celestial, com a confirmação do estado eterno, tá? Essa narrativa de acontecimentos do Apocalipse termina no versículo 6, tá? Mas com esse posicionamento dizendo, olha, em breve hão de acontecer. Então o versículo 7 agora, gente, é um fechamento o quê? É um fechamento onde não apenas o anjo, o anjo não apenas João está escrevendo as coisas que o anjo fala para ele e revela para ele, tá? Mas também palavras do próprio Senhor Jesus ditas a João que ele transcreve aqui. E aí, na verdade, agora são alertas e posicionamentos, tá? Ou seja, você leu tudo isso e para que as pessoas ao lerem falassem, nossa, né, maravilhoso, lindo, mas elas de fato entendessem que isso é tão real que ele começa no versículo 7 dizendo, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ou seja, qual que é a ideia? Cedo venho e guarde as palavras da profecia. Então, a ideia é o seguinte, fiquem atentos, fiquem alertas, né? Porque ele faz um apontamento. Tudo isso é maravilhoso de você ler, de você estudar, mas o que é mais importante? Você estar atento, vigilante, tá? Porque o apontamento é Cristo logo volta. E essa ideia do Cristo logo volta representa o quê? A volta de Cristo é o fato mais importante para que todas essas coisas venham a acontecer, tá? E observe que todas essas coisas venham a acontecer tem a ver o quê? Com o fim das coisas. Então observe, gente, que é uma coisa que eu reparo muito. Os estudiosos modernos dão muita ênfase por conta das visões dispensacionais, pré, mid, pós, na questão assim, é o surgimento do anticristo, não, o sinal é o arrebatamento da igreja. Mas quando eu vou para o texto bíblico, né, eu vejo claramente o próprio Senhor Jesus dizendo, olha, cedo eu venho, tá? Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora, cedo eu venho aqui é uma referência ao capítulo 19, tá? Não é uma referência ao arrebatamento em si, porque a gente entende que o arrebatamento é um processo onde a igreja vai se encontrar com Cristo para voltar com Ele, tá? Seja pré, mid ou pós. Mas as palavras de Jesus aqui no versículo 7 têm a ver com a sua volta, tá? Não tem a ver com a sua vinda aos ares, né? Como é colocada, por exemplo, dentro da visão pré-tribulacional. Então, assim, eu não estou aqui defendendo uma visão, eu estou posicionando algo que as Escrituras posicionam, que o próprio Jesus posiciona. Ele posiciona assim, olha, cedo eu venho, ou seja, breve eu estou voltando. Então guarda isso, retém isso. Por quê? Porque esse é o grande sinal, que tem a ver com o versículo 6, quando ele fala, olha, verdadeiras, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, esse posicionamento, queridos, é muito importante, tá? Entender assim, o que Jesus está falando? Fiquem atentos, por quê? Porque a minha volta é o ponto que nós temos que estar atentos, por quê? Porque a minha volta representa o fim,
o acontecimento de todas essas coisas. E observe que o acontecimento que nós temos que estar atentos para se aguardar não é o acontecimento em si, nem da tribulação, mas é o acontecimento da volta de Cristo, do milênio, do juízo final, daqueles que são fiéis. Tanto isso é verdade, na própria construção do texto aqui, que ele fala assim no versículo 8, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, olha, não faça isso, sou conservo, teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Bom, não era bem isso que eu queria falar agora, mas só fazendo um ponto aqui no versículo 8, que ele está dizendo, olha, ele ouviu, ele viu isso, tá? E isso foi algo tão glorioso que João cai nessa tentação de querer adorar o anjo. Talvez, eu não sei, talvez ao ouvir as palavras de Jesus no versículo 7, talvez ele tenha achado que o anjo tenha confundido a voz com o anjo. O fato é, ele tenta adorar o anjo fala, não me adora, adora a Deus, eu sou conservo. Conservo, gente, é servo, tá? Não que os anjos sejam nossos servos, tá? Eles estão aqui obedecendo a vontade, a ordem do Senhor, estão nos servindo no sentido de estar cuidando, tá? Cuidando daqueles que temem a Deus, daqueles que guardam as palavras do livro. Então ele fala, olha, adora a Deus, adoração seja dada a Deus. Aí que o versículo 10 é o que eu quero trabalhar, tá? Sobre essa questão do nosso foco estar de fato em entender, né? A nossa expectativa está, o nosso olhar, a nossa leitura ser feita a questão da volta de Cristo, tá? E não muitas vezes como a gente acaba fazendo, que é o anticristo, é Israel, é Cristo, tá? Existem sinais, eu vou encontrar os sinais em Israel, eu vou encontrar os sinais na questão da besta, mas Jesus está dizendo, olha, cedo venho, guarda isso, porque para nós o mais importante é a vinda, a volta de Cristo, porque isso significa o quê? Que o seu reino vai ser estabelecido e o fim de toda maldade, iniquidade, pecado vai chegar. Isso é tão real e o que eu estou colocando, a ênfase tem que estar nisso, que no versículo 10 então ele fala, olha, não sela as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Aí ele fala, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está justo, quem está sujo, perdão, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça. E ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Quem está dizendo o quê? Ele está colocando, olha, quem está entendendo isso, quem está guardando isso, vai o quê? Viver. Até o dia dessa volta, que não demora, vai viver o quê? Por entender tudo isso, estar buscando isso, vai o quê? Vai se santificar, vai se limpar. E aqueles que não estão ligados, não estão atentos, tá? Não vão se importar em se sujar e continuar se sujando. A ideia é, à medida que a minha mente, que a minha fé, que o meu entendimento é tomado por esse temor e por esse desejo pela volta do Senhor, isso afeta a minha vida, de tal forma o quê? De que eu quero me santificar mais, eu sei que Cristo está voltando, eu quero estar preparado, me santificando, eu quero viver não na sujeira, mas quero viver na pureza. E aqueles que não estão atentos a isso, aqueles que não se importam, aqueles que gostam de jogar isso, e aí eu não estou falando, gente, aqui no sentido das pessoas do mundo, porque as pessoas que estão em trevas, elas estão em trevas, elas já estão mortas nos seus delitos, né? Eu estou falando para aqueles que se dizem noiva de Cristo, aqueles que se dizem igreja do Senhor, e que muitas vezes estão dormindo, e que muitas vezes aí estão brincando com isso, né? E querem negar os eventos bíblicos, querem negar as profecias bíblicas, porque na verdade o mundo tomou o coração deles. Então, eles não estão preocupados, mesmo ouvindo que Jesus está dizendo, olha, cedo venho, breve venho, né? Eles não estão preocupados, eles continuam o quê? Como o texto diz aqui, eles continuam o quê? Na injustiça, na sujeira, mas aqueles que entendem, aqueles que o ouvem, ele vai dizer assim, olha, mas quem é justo, faça justiça, ou seja, quem está
vivendo a fé, quem entendeu a justificação de Cristo, vai procurar viver o que? Debaixo, segundo essa justificação. Aquele que ele fala, quem é santo, santifique-se. Ou seja, aquele que entendeu agora a sua condição como um santo em Deus, continue a se santificar. Até o dia que ele vier. Até o dia em que ele voltar. Ok? Aí Jesus, mais uma vez, gente, olha, isso aqui não tá, Jesus não repete isso à toa, tá? Ele quer que a gente entenda o foco, onde tem que estar a nossa atenção, onde tem que estar o nosso coração. Ele fala, versículo 12, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo. A recompensa a gente dá o quê? A ideia é, quando Jesus voltar, ele vai recompensar. Isso tem a ver o quê? Com a condição do versículo 10, tá? A gente tem que saber fazer a leitura. Jesus não está soltando frases soltas, ok? Então, assim, aqui ele falou, do injustiço, faça injustiça, do sujo, suje-se. Aí ele fala do justo, justiça, do santo, santifique-se. Aí ele fala, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, isso tem que ser interpretado, né, com o versículo 10, ou seja, a sua conduta, a recompensa estará diretamente ligado à tua conduta, tá? A recompensa, gente, é o galardão, ok? Tá? Esse galardão que está ligado lá em Apocalipse 19, tá? Quando ele volta ali, que a gente vê que momentos que antecedem a volta de Jesus, o que ele faz? Existe o quê? A bodas do Cordeiro, ok? Então você vê como a conexão. Então ele está lembrando o quê? Trazendo isso, olha, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então Jesus aqui fala claramente, revela claramente a sua condição, a sua divindade. Por isso que a nossa vida, queridos, não é... Nós experimentamos a salvação de Cristo. Ele é o nosso Salvador, mas nós temos que entender que mais do que isso, nós temos que viver com a ideia de Cristo Senhor na nossa vida. Ok? E aí o versículo 14 ele fala, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, tá? Para que tenham direito à árvore da vida. Então ele está dizendo aqui da experiência da salvação, porque lavar as vestes tem a ver com a experiência da salvação, né? E ele fala, olha, para que tenham direito à árvore da vida. A gente sabe que a árvore da vida está ligada ao livro da vida do Cordeiro, tá? E possam entrar na cidade pelas portas, tá? Ou seja, tem o lugar, tem um acesso, tem um lugar ali. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Não dá tempo para a gente fazer aqui isso hoje, mas, por exemplo, se você for nas escrituras como um todo, e você estudar quem são os cães, quem são os feiticeiros, né? Você vai fazer, é muito interessante isso, porque os cães, por exemplo, hoje a gente vive essa onda pet, né? E essa onda pet que a gente vive, tudo é o bichinho, e põe roupinha do bichinho, e põe perfume do bichinho, e põe lacinho do bichinho, e põe, apara os pelos do bichinho, tosa, né? E hoje em dia corta a unha do bichinho, né, do cachorrinho, aquela coisa toda, e agora tem a escovinha dos dentes e faz até profilaxia no cachorro, aquela coisa toda, e hoje em dia as pessoas aí veem meu filho, minha filha, esse negócio todo. Então não vou entrar no mérito disso hoje. Mas, o que acontece, gente? Biblicamente, nos tempos ali de João, o cão não era assim essa coisa muito bem vista, tá? Na verdade, o cão, ele era, aí estou falando do animal, né, o cachorro, ele era visto, na verdade, como um animal, não vou falar um animal imundo, senão você vai confundir isso com todas aquelas regras alimentares de Levíticos, tá? Não é nada disso. Quando eu falo animal imundo, por quê? Porque os cães eram aqueles que... um exemplo bom, gente, só você pegar um cachorro de rua. Cachorro de rua come o que está lá, come o que está na rua. Tanto que nós hoje em dia colocamos o lixo, né, em lugares, as lixeiras ficam no alto, por quê? Porque há décadas atrás as lixeiras, não haviam lixeiras, né, as pessoas colocavam o lixo fora de casa e aí passava a coleta do lixo. Só que quando você colocava o lixo no chão ali, às vezes colocava no portão, alguma coisa assim, o que acontecia?
era comum o cachorro, ele rasgava, porque ele sentia o cheiro de comida, de qualquer coisa. A gente sabe que o olfato de um cachorro é muito mais apurado do que, por exemplo, o nosso olfato. Então o cachorro rasgava tudo, muitas vezes ficava aquela sujeira, porque ele rasgava o saco de lixo, porque ele queria pegar o alimento, o resto de alimento que estava ali. Então era muito comum o cachorro ser um animal que estava ligado aqui a essa imundície de comer do resto das coisas que eram jogadas. Tá? Isso, dentro de uma visão do judaísmo, tornava essa ideia do cachorro uma coisa não muito bem vista. Por isso que existem os cães aqui. Os cães é a simbologia de gente, daqueles que ficam comendo essa imundície do mundo, né? Esses restos, essa sujeira, né? Que o mundo tem. Tá? Então os cães trazem a isso, assim como ele fala aqui a questão dos feiticeiros. A gente sabe que a feitiçaria na Bíblia não é apenas a feitiçaria, não é apenas o fato de se invocar os mortos, se falar com o morto, ou querer fazer algum ritual, invocando uma entidade, ou para algum... A gente sabe que também significa isso. Mas feitiçaria na Bíblia também está ligada à rebelião. A rebelião, a nossa rebelião, ela é assim mesmo como a idolatria, tá? É visto também como um pecado ligado a essa ideia da feitiçaria, tá? Porque é algo que é completamente abominável aos olhos do Senhor, ok? Então tem uma explicação para cada um desses aqui, quando ele fala, né? Os cães, os feiticeiros, os adúlteros, né? Os homicidas, né? Os idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira. Então nós podemos até colocar os mentirosos aí, né? Dentro disso aqui. Então tem toda uma leitura que vale a pena até às vezes você fazer um estudo sobre o que representa aqui nesse versículo 15, né? Essas coisas, esses nomes, né, que ele dá, dizendo que aqueles que praticam essas coisas, né, ele fala aquele que ama e pratica, tá? Ele fala, não vai entrar, tá? E aí o versículo 16, mais uma vez, palavras do Senhor Jesus. Ele fala, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ok? Então, você vê que há esse testificar, dizendo assim, é isso mesmo. Esse anjo aqui, gente, né? Alguns dizem que é o anjo que está falando com o João, tá? E alguns vão dizer que aqui ele se refere ao próprio João, pelo testemunho do que ele vai escrever e enviar essas cartas para as igrejas, tá? E aí, versículo 17, ele fala, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, observe que essa construção do verso 17, ela está ligada ao quê? Ela está ligada ao versículo 10, e ela está ligada aos alertas de Jesus. Jesus está dizendo, cedo venho, né? Aquele que se santifica, aquele que busca pureza, continue fazendo isso, tá? Ele fala, olha, quem não estiver nessa condição não vai. A verdade é, quem não estiver nessa condição, ou seja, quem está vivendo segundo os cães, segundo, né, os feiticeiros, aquele que está, né, na injustiça, na imoralidade, significa o quê? Não ama e não deseja. Ama, na verdade, e pratica o pecado e a iniquidade. Mas para aqueles que amam, para aqueles que estão buscando, ele vai dizendo, olha, juntamente com o Espírito, né? Aí ele chama de noiva aqui. Dizem, vem. Por que noiva? Porque apesar, queridos, de a gente ter fechado aqui a descrição do que vai acontecer no Apocalipse, o versículo 7 até o versículo 20 é como aquele alerta remetendo o quê? Para as igrejas no tempo de João e para nós. Por isso que a noiva. Porque quando a gente chega em Apocalipse 22, você já tem a união fechada, né? Já aconteceu, já está lá com o povo, reinarão com o Senhor. Mas quando ele vai se referir agora, ele se refere ao quê? Voltando nessa condição do tempo para dizer, olha, nós estamos caminhando para ser a noiva. Então, ou seja, aqueles que de fato são a noiva, vão cada vez mais se unir ao Espírito,
num único desejo: vem. Vem quem? Vem Jesus. Que é o que ele fala no versículo 7 e no versículo 12. Cedo venho. Então, ao mesmo tempo que ele fala cedo venho para alertar quem está dormindo, esse cedo venho vem também para o quê? Para que haja uma intensificação e uma unidade da noiva com o Espírito para dizer vem. Aí ele fala quem ouve, ou seja, quem está ouvindo de fato, diga vem, ou seja, né, quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, vem. Observe como ele constrói isso, né? Quem ouve, quem está ouvindo e entendendo, ele diz, vem Jesus. Quem tem sede, né? Que sede é essa? É a sede da justiça, é a sede de ver esse planeta caído, transformado, tá? Quem tem essa sede de que o fim chegue para que tudo possa ser mudado, transformado, esse vai dizer o que? Ele fala, venha. E quem quiser, aí é o convite. Quem quiser. Ou seja, não tá dizendo aqui, né, aqueles que foram eleitos, né, aqueles a qual o Senhor escolheu para a salvação, né, porque quem ele escolheu para a perdição não vai poder jamais querer. E nós não acreditamos nisso, não cremos dessa forma, cremos exatamente como o texto diz assim, quem quiser, aquele que diante da graça de Deus, ele quer, ele deseja de fato, o texto não diz assim, você não pode vir, porque a você não foi dado condições para crer, só o outro, não, venha, quem quiser, tome de graça da água da vida. Ok? E ele fala, eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Aí é importante, ele fecha com isso, ou seja, deixa eu avisar. E ele vai falar assim, olha, vou adverter, fazer uma advertência. Se alguém lhes acrescentar qualquer coisa, tá? E ao longo do século, gente, a gente tem visto o povo acrescentar mesmo. E nos últimos dias o povo também tem acrescentado bastante coisa, tá? Ele fala, se alguém acrescentar, as pragas que estão escritas neste livro, tá, também vão ser acrescentadas, tá? Ou seja, Deus vai acrescentar isso sobre a sua vida. Ou seja, né, que eu posso acreditar? Eu posso acreditar que isso vá a algo que venha acontecer em vida? Sim. Mas eu acho que faz muito mais sentido quando ele fala o que vai ser acrescentado, e depois, deixa eu só concluir o raciocínio, ele fala, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Então observe que existe um alerta, gente, e isso para mim, na verdade, é o que eu chamaria de maldição, tá? Que é a maldição de fato, porque ela vem de Deus, aí não tem o que fazer, porque o povo gosta de quebra de maldição, né? E o povo esquece que na verdade que se Deus amaldiçoou, se aquilo é uma maldição que Deus estabeleceu, quem pode quebrar isso? Percebe que está colocado aqui, se você acrescentar, para as pragas descritas vão acontecer, ou seja, todas as vezes, tudo aquilo que foi dito ao longo das Escrituras, para aqueles que falavam e diziam que Deus não disse, ou seja, né, que acrescentou o que Deus não disse, sobre eles viria o que? Esse castigo de Deus, tá? Esse castigo de Deus, que não necessariamente aqui eu vejo o castigo no sentido de ir para o inferno, tá? Também, mas o castigo que vão sofrer as consequências de acrescentar. Então, se você for aí, várias pessoas nas Escrituras que se colocaram nessa posição acabaram, né, indo além do que Deus estabeleceu, acabaram sofrendo, né, sofrendo muitas vezes com doenças, com coisas que aconteceram. Mas também ele também traz um alerta, aí para quem tirar, né, a sua parte vai ser tirada da árvore da vida. E aí a coisa fica pior, né, porque se antes você ia sofrer
com as pragas descritas, né? Aqui na condição de tirar é pior, porque significa suprimir as verdades, né? Removê-las. Significa o quê? Que você vai para o inferno mesmo. Uma interpretação muito livre. Porque se o seu nome é tirado do livro da vida, significa que você não tem parte. Ou seja, é o inferno, o teu lugar é o inferno. Tá? Por isso que é sério, irmãos, a questão do papel daqueles que pregam a palavra de Deus. De pregar a palavra de Deus verdadeiramente como ela é. Dizendo o que ela diz, mesmo que o que ela diz não é o que as pessoas querem ouvir. Nós vivemos um tempo hoje, irmãos, eu vou encerrar aqui pra gente, em que as pessoas vão atrás, e Paulo diz que isso iria acontecer, que as pessoas terão comichão no ouvido, e elas vão atrás daqueles que falam o que elas querem ouvir. Mas o verdadeiro homem e mulher de Deus, aquele que Deus deu a ele a palavra e o testemunho, né? Ele vai falar, ele vai ensinar o povo, ele vai comunicar a verdade ao povo, mesmo que essa verdade seja ruim de ouvir, mesmo que ela seja amarga, né? Depois. Mas essa é a verdade, porque quando nós suprimimos, diminuímos, quando os pregadores hoje não estão preocupados em falar sobre o pecado, não estão preocupados em falar sobre o inferno, não estão preocupados em falar para as pessoas e dizer, olha, esse comportamento vai te levar para o inferno, esse comportamento aí Deus abomina, esse comportamento aí, querido, essa prática, ela é pecaminosa, né? O que você está fazendo é errado, Deus não se agrada, o inferno é real, o juízo é real, né? E você vê hoje, né, tantos pregadores preocupados em agradar as multidões e trazer mensagens que têm a ver apenas com essa vida, sendo que a própria palavra de Deus fala que se tudo o que eu quero de Cristo é para essa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Então, eu acho interessante porque aqui João está dizendo que, olha, o negócio vai ser feio. Se tentarem mudar isso, o negócio vai ser feio, porque pragas virão, tá? E o seu nome vai ser tirado. Ele fala, ó, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Ou seja, Deus tira o teu lugar, te remove da salvação, e Deus te remove de pertencer ao povo dele. Aí o versículo 20, a gente fecha aqui, ele fala, aquele que dá testemunho destas coisas, ele está falando de Jesus, certamente cedo venho. Jesus está dizendo, olha, mas será mais breve do que vocês imaginam. Aí João diz, amém, vem Senhor Jesus. Que esse seja, querido, meu e o seu desejo, que nós sejamos encontrados entre esses que dizem amém, assim seja, cedo, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. E o verso 21, então, ele profere uma bênção, uma palavra, e diz, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém, queridos. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse estudo, com essas 43 aulas, se eu não estou enganado. Espero que você tenha sido abençoado. Espero que você possa ter aprendido. Para mim foi um privilégio poder ministrar essas aulas a vocês, sejam os irmãos da nossa igreja, sejam aqueles que se achegaram aqui pela internet, pelo canal, se inscreveram e participaram. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou deixar aqui a mesma palavra que Jesus deixou aqui, né? A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Agradecemos por todas essas aulas, por essas classes, por esse estudo, e que possamos estar aqui atentos ao que Jesus falou, cedo venho. Que nós sejamos a verdadeira noiva de Cristo, Senhor. Essa que diz, venha logo. E que nós possamos, Senhor, cada vez mais ansiar pela Tua volta, estar em unidade com o Teu Espírito, clamando pela Tua volta, Tua vinda nesta terra, para que, Senhor, de fato, o Teu reino de justiça seja manifestado. Obrigado, Senhor, e que a graça do Senhor Jesus seja sobre o Teu povo. Essa é a minha oração. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida ricamente, em nome de Jesus.